o mais surpreendente é quando a gente pega os textos sumérios, eles falam dos deuses menores, que são os Igigis. Esses deuses menores foram criados pelos Anunnakis e se rebelaram contra os Anunnakis. E aí quando a gente fala seres, né, que foram criados por outros seres e que se rebelaram, a gente lembra de quem? Dos anjos. Então, a mitologia suméria, né, os textos sumérios, eles contam a mesma história, só que com nomes diferentes, né? Então, enquanto a Bíblia dá nome de anjos, a mitologia suméria ela vai dar nome de Igigis, ou deuses menores. Quem seriam, né, esses Igigis, né? Eu tenho a hipótese que eu levanto é que eles seriam tipo replicantes, né? Vocês assistiram Blade Runner? Já. Então não tem tipo uma espécie de super soldado. Então esses seres, os Anunnakis, eles muito desenvolvidos tecnologicamente, teriam uma espécie de super soldados, né? Que criaram como uma raça escrava mesmo, né? Para fazer o trabalho para eles, né? E o legal do filme Blade Runner é que é muito engraçado, que é praticamente uma compilação do que aconteceu de fato no passado, né? Esses Igigis, eles eram todo o registro que se tem é que eram todos do sexo masculino, então você não tinha do sexo feminino. E aí quando você pega nos textos judaico-cristãos, os anjos eles não têm sexo, Sim. né? Mas na verdade não é que eles não tinham sexo, eles eram todos do sexo masculino para que eles não procriassem e se multiplicassem, porque se procriando e multiplicando, aí você perde o controle daquela raça escrava. E aí quando que eles vão perder o controle? Quando esses anjos tomam as mulheres da terra, como são seres extraterrestres, sim, criados como uma raça escrava, que vieram lá no início, a princípio eles vieram como força abraçal para a terra, tá? É uma hipótese, tá? E em determinado momento eles se rebelaram, porque eles não queriam mais fazer o trabalho braçal aqui na Terra. E quando eles se rebelam, é quando os Anunnakis decidem criar o homem. E isso está, assim, nitidamente encontrado nos textos sumérios. Que os Anunnakis, a partir do momento que os Igigis, que os deuses menores se rebelaram, falaram, não, a gente não vai mais fazer o trabalho braçal, porque é muito trabalho, porque provavelmente eles vieram aqui extrair alguma coisa da terra, né? Porque os textos sumérios falam que eles viviam cavando rios. Eles não estavam cavando rios. Eles estavam cavando a terra para pegar algum tipo de minério, né? Sim. E em algum momento os Igigis se cansam desse trabalho e aí eles decidem criar a humanidade. Tá, mas da onde que esses anjos caem? Eles caem de onde? De onde eles estavam para eles depois virem habitar a Terra? Eles viviam, seja em naves, né? Ou em bases, né? Assim, caído no sentido de que eles não eram da Terra. Sim. É que eles eram de outro planeta. Sim. Né? E aí, mas eram controlados por Deus. Controlados pelos Elohims ou Anunnakis. Porque Elohim e Anunnaki é a mesma coisa, só em nomes diferentes. Tá. Mas assim, a gente falando de Deus, vamos pegar. Dentro desse teu estudo, então não teria um Deus específico, um comandante só? Então, tem o Deus cósmico, né? Tá, seria, então? O Deus cósmico, ele é incognoscível, né? Então não tem como a mente humana entender absorver o que é de fato Deus, né? Mas o Deus que a gente vê sendo retratado nas religiões, a boa parte dele, principalmente quando a gente pega a religião católica, por exemplo, quando a gente pega o Deus do Velho Testamento, a gente está falando de extraterrestres. Sim. E o Deus do Novo Testamento, pregado por Jesus, ele é totalmente diferente. Então são Deus. Então, na sua explicação, no seu estudo, o Deus do Velho Testamento é outro Deus do Novo Testamento. Não é Deus, são extraterrestres. São Elohims, no plural. Mas deuses. Eles são criadores? Não, porque você só cria uma coisa do nada, né? Só Deus cria algo do nada. Se ele veio aqui, pegou a matriz genética do Homo erectus, que era o hominídeo anterior ao Homo sapiens, deu um upgrade no DNA dele, e daí surgem 3 espécies de Homo sapiens, ele é criador? Não, ele partiu de algo. Né? Ele não é criador, né? Ele só interferiu na nossa evolução. Então, o Homo erectus, esse que viveu milhões de anos aqui na Terra e não teve praticamente evolução nenhuma, era a raça escrava do... Não. Quando esses seres chegam aqui, eles encontram
é o Homo erectus, que é o último hominídeo antes do Homo sapiens. Isso daí foi por volta de 400 mil anos antes de Cristo, né? 400 mil anos atrás. A partir do Homo erectus, você tem um upgrade muito grande, um salto muito grande na evolução da humanidade, e aí surge o Homo sábio, né? O homem sábio, que é o Homo sapiens. E aí surgem 3 espécies. O Homo sapiens arcaico, que vai habitar a região da África, os neandertais, que vão habitar a região da Europa, e você vai ter o Homem de Denisova, que vai habitar a região da Ásia, né? Então, esse seria a primeira... Eles chegam aqui, fazem os testes, desses testes, né, desses upgrades, eles criam 3 tipos, para ver qual que vai se adaptar melhor e tudo mais. E aí depois tem um segundo upgrade,